Bem-vindo a mais um Game Over. Esse é o número 7 desta temporada e hoje eu tô aqui com uma presença ilustre da minha amiga Adriana! Meu, super obrigada pelo convite, amigo! Gente, vai ser demais, porque assim, ela é geminiana também, fala pra caceta. Nem gosto de um blá blá blá. Nem gosta. Um kikiki, como diz ele. Kikiki, boa, ela lembra ainda. Ela tem vários amigos gays, ela não é gay, é super hétero. 100%, amigo? 100%. Nem uns beijinhos. Ai, nem sei que eu faço com uma mulher na minha frente, Ah, 100% é. Então aqui a gente vai ter esse contraste no Game Over de hoje, de uma percepção hétero, normativa, sei lá como que a gente fala. E de pessoas. E de Ramonzinho falando do que é normal, né, gente? Vamos falar do mundo gay LGBTQIA+, das rolha que nós tira do saca-rolha que nós faz por aí. Bom, vou começar aqui hoje, como vocês sabem, eu sou ativista na prevenção do suicídio, né, amiga? Até falei aqui, ó. Super importante. Tá espalhado pela minha casa o lacinho de prevenção do suicídio. Então, escolhe um tema aqui, eu falo do nada. Qualquer um que você escolheu, eu tenho então, que eu discurso um assunto. Rir, boa. Bom, mano, rir. A gente tá fazendo o que tá trazendo humor, tá trazendo alegria, e rir muda muito o nosso estado emocional, a nossa vibração, a nossa energia do momento. E quem tá em depressão, quem tá num momento muito difícil da vida, não tem esse brilho, não enxerga isso com nada, tipo, nada vai fazer a pessoa rir, nem a pessoa tropeçando na frente dela, nem o dinheiro que ela achou na frente e ela pegou e depois apareceu, ficou muito feliz, assim, depois chegou outra pessoa e fala, você viu um dinheiro aqui, ele é meu, me devolve? Nem isso, mano, nem isso vai fazer a pessoa ficar feliz. Ela vai rir com nada, nem assistindo uma Tata Werneck. Qual que é o nome do canal que a gente tava vendo ontem? Era... Ai, nossa! Barbichas! Isso! Eu super recomendo. Você tá sentindo depressivo, triste? Assiste o canal dos Barbichas lá, tem vídeos muito engraçados. Super. A gente riu pra caralho ontem. Depois da gente conversar de várias coisas, a gente foi dar uma risada. Então, rir é muito importante para uma vida mais colorida, de risada, busca por isso, né? Se não tá acontecendo na sua vida, tá aí os filmes para isso, tá no YouTube, vários canais que te fazem mudar esse estado de humor. Tem um vídeo aqui nos Reels lá no Instagram, que é eu falando da diferença que faz para nós, mas se a gente sorrir para si próprio. Exato. Se a gente abre um sorriso olhando no espelho ou não olhando no espelho, isso muda. Ou você provocando a risada também. Tem um vídeo meu falando disso. Eu já assisti, você viu? Eu achei sensacional. Que é você ficar forçando a risada até uma hora que você começa a rir, mano. É maravilhoso. Bota um sorriso no rosto que logo ele brota no coração, né? Mano, eu trouxe a par perfeita, velho. Ela é cheia dos kikiki nas frases, cara. Ela é cheia. Total. Então é isso. Pra uma vida mais colorida, você... e eu tenho que aqui falar também do trabalho do CVV, né? Sempre lembrar, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, um número de telefone gratuito para todo o Brasil, caso você queira conversar com alguém, desabafar e falar de alegria, de tristeza. Eu já fui atendente voluntário deles e tinha gente que vinha falar comigo para falar das suas glórias, o que conseguiu no trabalho, de uma alegria que teve, e também tinha casos que era de tristeza, de morte, mas para você ver que tipo a pessoa só queria alguém para compartilhar e não tinha ninguém. Ela não sentia que ninguém podia fazer isso. Geralmente acontece muito isso, né? As pessoas elas se sentem muito sós. Então, você não está só. Existe um lugar que pode te ajudar. Existem vários lugares que podem te ajudar. Sim. Então, primeiro, cuide-se. Veja seu estado mental, olhe para si mesmo, sem dó de si, porque nós estamos aqui para uma troca. É sempre um cuidando do outro, porque não é setembro amarelo. É o ano inteiro amarelo, porque vida é muito importante, é um presente que nos foi dado. Lindo, é isso, amiga, falou tudo, perfeito, muito bom, adorei. Que ótimo. Saúde mental e a vida é pro ano todo, então isso aqui serve para todo mundo, tá? Esse comecinho do vídeo não tem
opção sexual, escolha, enfim, nada a ver. É pro ser humano, tá bom? Vida colorida. Beijo! Bom, assuntos do nosso vídeo de hoje. Vamos começar aqui. Temos 2 pautas, porque vamos nos prolongar nos assuntos. Dri, vamos começar com esse aqui, timidez na paquera? Vamos. Vamos começar com esse aqui. Super interessante isso aí, hein, gente? Esse aqui, deixa eu falar o nome do follower que me pediu, que eu falei que ia dar o crédito a ele. Foi o Jackson Ribeiro. Jackson, tá aqui o seu pedido. Eu falei que ia gravar em breve. Vamos falar sobre timidez na paquera. É assim, Dri, você começa a falar, mas eu primeiro quero saber. Você se sente tímida na paquera? Não vamos falar em aplicativo, né? Vamos falar em pessoal. Pessoalmente. Paquera mesmo. Isso, né, é. gente? Paquera virtual é fácil, você não tá encarando ninguém ali, né? Verdade. Vamos falar de essa paquera pessoal. E você se sente tímida ou você se sente à vontade? Como que é? Olha, depende do boy, né? Porque tem uns boys que, assim, chamam muito atenção e aí eu me dou uma olhada e falo, nossa, será que eu tenho chance? E tem outros que, assim, falam, ai, meu, vamos nessa, que vai ser interessante. Tá, então você tem mais essa postura eu tenho mais essa postura de vamos, entendeu? Porque, meu, sou geminiana, cara, vergonha não faz muito parte desse perfil, né? Timidez, assim. A gente tem tem um kikiki que a gente se confia, né? Eu não sei de onde vem, a gente meio que é louco, né? A gente desconfia. Mas assim, vamos lá. Timidez na paquera pode acontecer, gente. É super normal. Às vezes você tá ali, vou falar muito. Bom, um lugar onde a paquera pode acontecer. Qualquer lugar a paquera pode acontecer. Mas às vezes tem aquela paquera que você pode ver com mais frequência. Por exemplo, ali numa academia, tem aquela pessoa que te sobressaiu aos olhos. É verdade, a gente pode. Tem essa sazonalidade de paquera. É uma que é de vez em quando em algum lugar, mas tem essas que é pontual. Fazer o quê? Tem a rotina da paquera. A rotina da paquera também pode ser no trabalho, num cursinho, em alguma coisa, onde a gente frequenta mais vezes, tá? Isso mesmo, pode acontecer. Mas aí você então, gosta de ficar macetando na paquera ou você tipo, mano, deixa eu tirar leite dessa pedra? Eu costumo deixar claro que eu tô interessada. Mas assim, primeiro uma coisa na paquera que eu observo muito. Pera, aí agora você vai dar dicas agora. Como se mostrar interessado? Como me mostrar interessada? Eu vou partir de um princípio anterior a me mostrar interessada. O primeiro o cara tá livre? Tem que estar solteiro. Sim, por favor. Tá. Aquela, né? Sim, por favor, solteiro, né? Solteiro. Eu já falei muito sobre isso, hein, gente? Porque assim, como é que eu vou saber se o cara tá solteiro? Na teoria, eu observo se ele usa uma aliança ou não. Se ele usa uma aliança, eu meio que tipo, não, território vedado, deixa quieto isso daí. Gato, mas deixa pra lá. Agora, não tem nada nos dedos? Eu também trabalho com adivinhação, né? Então eu vou fazer o quê? Vou dar aquela encarada básica, né? Tá certo. Aquele, sabe, assim, tipo, você tá ali fazendo alguma coisa e eu sempre procuro olho no olho. Meu, não tem nada mais intimidador numa paquera do que você olhar nos olhos da pessoa. E é aquele, olha e segura o olhar, e olha firme pra pessoa, tipo, uns 3 segundos. Ó, dá uma olhada pra câmera, como que seria? Tá ali o boy. Você tá ali, né, fazendo suas coisas, tal, ali no trabalho, ou ali no treino, tal, aí você viu a pessoa. E nós temos eu não sei explicar que sentido que é, mas você sabe quando tem alguém te olhando. Você sabe porque... Será que não dá aquele... O corpo, ele dá... Aquela cutucada. Não sei o que acontece, mas você sente que você está sendo observado, entendeu? E aí, tipo, vai chegar aquele momento que a pessoa vai olhar pra você. Olhou pra você? Olha no olho da pessoa e dá um sorrisinho, entendeu? Por quê? Porque você tá se demonstrando aberta, simpática ou aberto, simpático. Porque isso serve pra homem também, né, Sim. gente? Tipo, o homem tá ali, ele quer saber se tem alguma coisa, se não tem, ele vai te encarar. Então ele vai te encarar e, tipo, dá aquela olhadinha básica, ou então fala um oi. Porque, assim,
nós estamos falando de pessoas, independente de qual seja o gênero ou não, as pessoas elas têm muito receio de serem rejeitadas. Sim. E isso causa um bloqueio, né? Você não quer ser rejeitado, principalmente no ambiente que você frequenta ali com assiduidade. Mas é aí que tá a oportunidade. É aí que tá, entendeu? Porque, mano, a rejeição você não sabe se vai ter ou não. Você Então, já tá criando um medo por antecipação, sim. entendeu? Você já tá ali se bloqueando, se auto-sabotando, galera. Não se auto-sabota. Não. Você não sabe qual é que é o interesse do outro. então é isso, mano. Tipo, já tá num... Ao invés de você ficar colocando que essa rejeição na cabeça aqui é uma autossabotagem, tipo, você tá se Exato. ferrando, se fudendo. É uma trava, meu. Mano, vai pra cima. E aí a Adri deu dicas que são super simples e funcionam super, que é o olhar firme, Exato. olho no olho. E sustentar isso é um desafio grande. Exato. É um desafio grande. Mas se você consegue e você vê que tem a resposta da outra pessoa, mano, é assim, 70% caminho andado. Exato. E olha, segura firme, não é pra ficar olhando como um psicopata, tá, galera? Calma. Calma. O psicopata ele vai dar uma baixada de cabeça e vai olhar assim, não, Vai olhar cabeça, assim, não, tipo, altura normal, altura isso é normal, importante. Olha no olho, segura o olhar firme ali, tipo, uns 3 segundos, pelo menos. Se a pessoa olhar e segurar firme o olhar também, galera... Vai, a não ser, meio vamos caminho supor... andado. Abre um sorriso pra pessoa, ou dá um oi pra pessoa acho que e deixa, né, a resposta vir, porque ela vem. Vem. O sorriso... como que seria o seu sorriso? O sorriso... É muito importante você ser você. Entendeu? Sim. Então eu sou uma pessoa super expressiva. Então, tipo, Muito. Muito. Ontem a cara dela, a leitura dela que você tava falando do boy folgado lá, que queria o prêmio máximo de uma relação e queria que ela pagasse o hotel ainda. Ela fez uma cara que eu falei, mano, pera, eu já fiz a leitura da sua cara. Você está me dizendo... Como é que eu tinha falado mesmo? Ele tá me tirando. Ele tá me tirando. Eu falei, a sua cara, tô falando, mano, esse menino tá me tirando. Ela ria. Exato. Gente, eu sou aquela pessoa assim, eu seguro a boca, mas a cara não dá. A expressão, se eu não gostar, tá na minha cara que eu não gostei. Se eu gostei, eu também não preciso falar nada, porque tá na minha cara também, entendeu? Não, o seu rosto faz toda a frase. O corpo fala, gente. O corpo fala. Então é muito importante você ser você na paquera. Porque a pessoa, se ela se interessar por você, ela tem que se interessar por você. Sim. Não pela imagem que você tá criando pra atrair essa pessoa. Então você não tem que ser extremamente expansivo, extravagante, se você for uma pessoa mais retraída. Mas, sabe, assim, tipo, você tá ali, você sabe ser simpático. Mas, Dri, dá um sorrisinho simples, só de... Eu percebo que até pra gente que é extrovertido, que a gente super, né, tem uma vontade mais aberta, digamos assim, sei lá, porque a gente é tão extrovertido que a gente acha todo mundo é opção, sei lá. Mas se eu percebo que a pessoa ela tá fazendo muita coisa extravagante pra chamar a minha atenção, eu não sei o que é que acontece lá dentro, mas não me desperta vontade. Desanima, broche. Tipo numa balada mesmo, numa festa. Se eu tô lá e eu vejo que a pessoa ela tá, sei lá, começou a falar muito com os amigos, assim, extravagantemente, pra se amostrar ali. Você tá vendo que tá forçado? Eu tô vendo que tá forçado a falar, não. Não. É Tem que ser natural. Exato. Você precisa ser você. E é básico, gente. Olhar firme, o sorriso, da forma que você consegue. Porque eu acho que a gente que gosta de mostrar os dentes no sorriso, a gente acaba mostrando uns dentinhos, né? Vai dar uma abridinha de boca que mostra os dentes já é um sinal. Um sorrisinho de canto também. Exato. Às vezes um aceno de cabeça. Porque é um aceno de cabeça. O primeiro contato. Entendeu? Porque simples. essa é a parte mais difícil. Porque o retorno ele vai vir. E assim, na paquera, óbvio que você está interessado pela pessoa. Mas aquele interesse ele pode se tornar qualquer outra coisa na vida. Pode virar um coleguismo, pode virar uma amizade. Então, se mostra uma pessoa que está... Eu quero te conhecer. E aí,
o que for pra ser, será. Sim. Porque às vezes você tá vendo e você tá, nossa. Ah, mas numa paquera a gente vai pra cima pra querer dar uns beijos mesmo e dar uma... Mas às vezes, quando você chega pra ver o conteúdo, você abriu a boca e estragou. Verdade, verdade. Aí, Bom, ainda mais pra mim no universo gay, né? Tipo, eu posso achar o cara lindo e tal, mas se eu vou conversar com um cara, não é preconceito, mas não me atrai nenhum, o cara vai lá e começa a falar assim, não sei o que, acabou o encanto. Então pode acontecer de tudo, gente. Então não adianta já você ficar colocando bloqueio no primeiro instante, porque tem etapas ainda, né? Exato. Você vai conhecer a personalidade da pessoa, eu sou muito ligado também ao som, à voz, à postura. Aí vai, assim, é tanta coisa pra mim, é tanta coisa pra ela, é tanta coisa pra você. Cada um tem a sua definição do que atrai e do que não atrai. Vários detalhes. E só de ver, você não faz uma leitura disso, você não consegue ter essa raio-x. É só a carcassinha. Então, viado, gay, me ouve a gente. Essa dica que a Vanessa... Essa dica que a... Vanessa? Eu só tenho amiga Vanessa. Não, eu tenho umas 4. Ah, não, mas... E eu gravo o podcast com a Vanessa também, né? Van, beijo. No Mostra o Bi. Mas eu sou eu. É a Adri. As dicas da Adri servem super. Então, pega o principal. Simplicidade. É um olhar, é um sorriso. Eu uso também o aceno com a sobrancelha, sim, funciona. Daquela gente, assim, mexe 2 vezes. Se você mexe uma, tá tipo, tô assustado. Não, tem que ser 2. Eu usei isso lá na Fórmula 1 e funcionou. Era casado, uma pena, mas, né, vida que segue. Não trabalhamos com adivinhação e muito menos com casados. Aqui a gente dispensa. Então, nada contra quem aceita, mas é um BO, tá? Eu vou dar mais uma dica aqui pro gay. Você tá lá, sei lá... É que, como a Adri falou, mano, pode ser em vários lugares. Eu vou dar uma situação na balada. Você tá na balada que é mais propícia, uma paquera, né? Você tá dançando, tá tomando o seu drink. O que brilha muito os olhos para as pessoas te atraírem? É você tá em si. É você tá curtindo com você mesma. É a pessoa ver que você tá ali bebendo o seu drink, que você tá curtindo a música, que você tá se curtindo. Isso já é um grande passo para que você chame a atenção de pessoas. Se você tá ali dançando de mentira e olhando para um lado para o outro, tipo, tô caçando, não dá muito certo. Então vai com calma, se divirta primeiramente, sinta-se bem. Curtiu? Hora de dar uma caçada. Vamos caçar um boy. Visão 360 no lugar. Isso, dá uma volta em todos os cantos da balada, vê quem que você quer. Veja as possibilidades. Veja as possibilidades, é super importante. Achou alguém? Segundo passo. Já demos 2 passos aqui. Se divirta, depois dá uma volta, não fica no mesmo lugar. Vai, furacão. E anda de cabeça erguida e seja simpático, enviado, porque acontece muito nas baladas gay, um gay fazer cara feia pro outro. Gente. Blazer. Abaixa essa pompa, orgulho lá no cu. Orgulho lá no cu. Vai andando e seja simpático, dá um sorrisinho, abre um pouco o sorriso, porque se também essa pessoa escancar um sorriso, viada vai pra cima mesmo. Você abriu, olho no olho, você já abriu o sorriso, o cara já vai te puxar pelo beiço, calma. Você tem que ver se é a pessoa que você quer ou não quer. Então, dosa. Só pra você ir marcando o território. Shots de simpatia, galera. Shots de simpatia. Fez isso? Hora de seguir as dicas de Dri. Dri, passa seu Instagram pra galera aí. É que é privado. Não, deixa quieto. Só meu Instagram é privado, gente. Mas assim, se quiser... não tem problema. É Adri_Ana_ST. Pronto, eu vou deixar também o link na descrição. Segue a dica da Adri, olho no olho, e eu já falei muito sobre isso também, tá? Mas vamos reforçar, olho no olho, é simples. Porque os gays, Adri, eles ficam muito nessa coisa de que pra achar alguém é no aplicativo. Porque é fácil, mas pode ser difícil. Mas fica muito aplicativo, mano. Dá uma trégua e vai experimentar essa sensação que é sem igual. Galera, o tete a tete
É outra pegada. Eu sei que o app funciona porque eu já encontrei vários boys pelo app. Porém, entretanto, todavia, o app te dá aquela segurança, né? Porque não tá te expondo, né? Porque você clicou, curtiu, o cara te curtiu, pronto, já foi meio que dado. Você não viu quem não te curtiu. Então você não sentiu aquela rejeiçãozinha básica. Mas, assim, o tete-a-tete, meu, você tá lá. Olhou, gostei. Olhou de novo, firma o olhar, dá um sorrisinho. A pessoa, se ela gostou, ela vai olhar, ela vai dar um sorrisinho. Isso! E aí, alguém vai chegar. Dri, dá uma dica. Como perceber se a pessoa também foi recíproca ou não? Vamos supor, você fez todo o passo a passo, olhou, abriu o sorrisinho. Você fez a sua parte. Como que seria a postura de uma pessoa que não foi com a tua cara? Cara, Como que a pessoa reage? Como que você reage a você não gostou? Tipo, não tem resposta. Tipo, a pessoa olha, não tem resposta. Simples. É simples, entendeu? Não tem devolutiva. Não tem devolutiva. Tipo, a pessoa olhou, sorriu, eu posso olhar e fazer assim, aceno com a cabeça e... Faz a cara de novo. Só faz a cara, tipo... Mano, você leu isso aqui? Tipo, não gostei. A cara dela tá nítido. Tipo, não tem recíproca. Não rolou? Entendeu? Não tem recíproca. Agora olhou, gostou. Porque as pessoas, a gente funciona muito como o espelho um do outro. Então, assim, existe um livro chamado O Corpo Fala, galera. E eu super Você já leu? essa leitura. Já li. E é real oficial. Eu super sugiro essa leitura aí pra todo mundo. Porque leitura corporal é um negócio que vai facilitar as suas comunicações, as suas relações em qualquer âmbito da sua vida. Seja no relacionamento afetivo, seja no profissional, seja onde for. Você vai ver se a resposta tá ali. Meu, você quer ver se você tá ganhando alguém na conversa? Você tá aqui batendo um papo, certo? Você tá de frente pra pessoa, só que supondo, né? Aqui estamos numa mesa, eu tô aqui e você tava ali, né? A gente tá aqui conversando, eu inclinei pra frente, eu tô super interessada. É uma resposta do corpo, não é uma coisa que você pensa pra fazer. Não tá sendo um forçado. Sim, aquele comportamento, é instintivo. Eu não lembro, assim, será que eu li esse livro também? Tem você gostou, a pessoa gostou, ela vai olhar e ela vai retribuir. Tem eu não lembro qual foi o livro que eu li, também não lembro se eu li esse, mas eu lembro da lição, que é a pessoa, ela começa a repetir os seus comportamentos corporais também quando ela tá afim de você, então fica meio que um espelho mesmo. Sim, se você rapport o nome disso daí. E é natural, como é que é? Rapport. Rapport? Não é RuPaul, Drag Race, viado, é rapport. Então ela tá falando... Sei lá, cruzou os braços, você percebeu que a pessoa cruzou também, mano? Ela tá ali na mesma leitura que você. Exato, mas assim, você tem que se mostrar aberto. Aberto? Tá? Aberto. Não cruza os braços, não. Cruza os braços, não. Cruza os braços, não. Bom, eu quando não tô... eu vi que a pessoa tá afim, ela olhou, deu um sorrisinho, ela fez toda a etapa dela também. Exato. Eu olho pro chão. E aí depois eu desvio o olhar daquela pessoa, tipo, ela não tá ali. Exato. E aí às vezes chega do cara ficar bem na minha frente, assim, tipo, né, olhando mesmo, e o olhar não bate. Porque eu não me incomodo, tipo, da pessoa tá ali em cima, né, tipo, eu consigo isolar, não tá. Então é desviar o olhar, ou eu me desloco do local que eu tô, vou pra outro lugar. É isso que eu faço e é isso que fazem também comigo quando não estão afim de mim. Porque, gente, acontece. Vocês acham que, tipo, quem tá se expondo na rede social, que é modelo, que é não sei o que cuida da beleza, todo mundo quer. Meu ovo. Quem dera. Quem dera querer meu ovo, louco. Não é assim, mano. A gente também leva fora vários. Às vezes eu chego até a fazer a atitude de, tipo, o cara tá passando, aí eu pego na mão dele, o cara puxa a mão. Acontece. Acontece. Então é sobre isso. Não, você viu que não teve essa resposta, a pessoa não quis, não insiste. Vamos falar junto? Valor, amor próprio. 1, 2, 3. Amor próprio. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor, tenha amor próprio. Até aqui, ó. Purifica. Amor próprio, gente. Tem que ter, ó, energia positiva sobre isso. É isso. Não curtiu? Vai buscar uma outra opção. Às vezes pode acontecer de não ficar com ninguém, tá tudo certo. Tudo bem. Mas eu tô aqui, Ramonzinho,
Cara, não tem nenhum santo gay. Enfim, não precisa também. Vou pedir pra Jesus Cristo mesmo. Gente, pede pra Jesus Cristo. Eu faço isso muito na balada. Eu chego e falo assim, Jesus Cristo, me ajuda aqui a achar um boy que tem afinidade comigo, energia. Mano, agora eu vou dar uma dica energética. Você já usou sobre energia dentro da balada? Qualquer lugar. Como que você faz? Fala aí. Gente, dá até risada bruxa agora. Eita, nós! Arruda! Coisa. Então, né? Como que você já usou essa força, essa coisa energética e espiritual dentro de uma festa pra atrair? Você sente o que vibra, entendeu? E você vibra. Eita, eu gostei desse negócio. Sente o que vibra. Sente o que vibra. Adorei. Adoro. Que vibra, que pulsa. Parei. Para mais detalhes, consultar a Adriana. Então, gente. Vai. Vamos lá. O que vibra? Vamos lá, além de ser essa questão, além dessa coisa. Além dessa questão de duplo sentido, né? Eu peguei. Pegou. Eu sei, mas é pra pegar. Então, o que ocorre? Às vezes você tá lá, você tá vendo as pessoas que irradiam aquela energia que bate com a sua. Principalmente porque, você tem aquele perfil que você gosta, você tem aquela, né? Dá uma pausa, segura. Tem lá aquela questão de tipo, eu gosto de pessoas que são extrovertidas, né? Uma coisa minha, entendeu? E aí você tá vendo, porque, se você tá vendo que aquela pessoa é meio brocochô, não tem muito nada a ver com você, é chatão. Isso aí eu tô falando a respeito do meu gosto pessoal. Sim. Entendeu? Cada um tem o seu. Não vibra igual. Você a energia vai não bate, cara. A energia não bate. E você sente a vibração da pessoa, porque às vezes você se aproxima de alguém, você sente um incômodo. Você sei. Um negócio meio, nossa, isso não é muito legal, sabe? E pra vida, eu não curto essas pessoas que reclamam de tudo, não. Não dá. Tem mas gente eu vou. que é só derrota também, né? Eu tenho. Mas me fala sobre o seu que vibra aí, porque eu acho que você tem uma pegada que vibra que é diferente da Eu tenho uma minha. pegada que ela vai poupar você dessa etapa do chegar na pessoa e sentir uma vibração que você achou que seria igual à tua, mas não é. Como é que é? Não vai rolar essa enganação mais. Dica de Ramonzinho, gente. Primeiro de tudo, zero preconceito, gente, que essa coisa de que Jesus é só dentro da igreja ou na oração. Não. Jesus Cristo é pra tudo. Você pode falar com ele dentro do banheiro, na hora que você tá... Tudo e todos. Em qualquer momento da sua vida, sério. Você pode usar ele. Então, eu tendo essa consciência, Jesus Cristo está comigo dentro da balada. E eu sempre chego nas baladas, eu falo, Jesus Cristo está aqui e tal, aí eu vou curtir, depois eu vou e faço um pedido pra ele. Eu falo, Jesus, vamos... Me conecta com alguém aqui, né, nessa festa, que seja da mesma energia que eu, que tem os mesmos... vibração. Cara, parece que faz uma limpa, te juro, Adriana, eu já usei isso assim umas mais de 5 vezes. Parece que faz uma limpa no evento e as pessoas que vai me agradar e que eu vou agradar a pessoa também, elas se aproximam ou eu me aproximo dessa pessoa. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir numa festa e fazer esse pedido, as 3 pessoas que eu fiquei, todos tinham tatuagem de Jesus Cristo no corpo. Real. E já aconteceu também de eu só fazer o pedido, a pessoa não tinha tatuagem nem nada, mas eu só via aquela pessoa e a pessoa só me via. Eu não tinha atração pelos outros e dava match e funcionava. Podia ser que o beijo não era aquelas coisas, eu não continuava com a pessoa na festa e tudo, mas mano, eu comecei a estudar espanhol esse ano. Tem uma balada aqui em São Paulo que é a Iarte e eu sempre uso essa tática com Jesus, cara. Toda vez que eu já fui lá, eu sempre encontrei alguém de algum país que fala espanhol. Meus amigos. Para trocar a língua, umas cositas dele tipo. Então, essa é a minha dica. Você pode pedir para Jesus Cristo aproximar você uma pessoa que esteja na sua vibração, na sua frequência. Faz um pedido para ele. Ele vai te entregar o melhor, gente. E nunca falhou comigo. Nunca. E nunca me decepcionou também. Então... E também eu nunca fiquei... né? Como é que vai decepcionar? Não decepciona. Eu também nunca cheguei a ficar
fazer esse pedido e não ter ninguém, sabe? Não aconteceu, não. Bom... Falando sobre não ter ninguém, gatos, gatas, delícias, delícios. Faz aí, Ney. Nosso próximo tema, que é extremamente importante, eu acredito que tá totalmente conectado aí. Tá conectada. Com este assunto. Estamos falando aqui de relacionamento. Vai que você vai terminar o ano bem. Gente, independente, com alguém ou sozinho, você tem que estar bem, né, Dri? Cara, primeiro de tudo, você tem que estar bem sozinho. Sim. Você tem que estar bem com você. A outra pessoa não deve ser muleta. Se você não tá bem contigo. Não deve ser muleta. Ó, se ama. Se ama. Tá, agora me veio, antes da gente ir pro próximo assunto, Dri, vamos falar de um... eu quero muito falar disso, gente. Surprise, eu não faço Mano, ideia como é do que vai é? falar. Uma zica que deu no encontro. Puta merda. Puta merda. Eu até falei pro boy, eu falei assim, mano, eu vou falar do nosso assunto, do que aconteceu comigo no podcast. Ele, qual assunto? Eu falei, calma, é isso aqui. Me ouve agora, gente. Eu marquei um encontro com o boy ia vir aqui em casa. E a do verbo não veio. Pronto, já matou. Gente, vocês acreditam? O carro dele deu pau no meio do caminho. E eu tinha feito o almoço, tudo aqui, a gente Você almoçar queria que desse pau junto em e outro tal. lugar, né? Uma porra! Era pra dar pau em outro lugar, velho. Já precisa se esse carro quebrasse aqui dentro, ó, já ia ficar comigo a semana inteira. E aí, mano, foi uma situação que nunca tinha passado, sabe? De tipo, deu uma zica mesmo. Porque eu já não moro no centro de São Paulo. Eu moro em Suzano, que é afastado, né? Mas tem acesso? Tem trem e tudo. Mas a maioria dos boys que eu me relaciono é tudo lá pro centro de São Paulo. E pra vir alguém aqui, mano, tem que ter muita disposição. É porque o investimento vale a pena. Muitas graças. Olha esse investimento. Aí eu falei, vem aqui em casa, ia almoçar aqui em casa, tudo. O carro quebrou, mano, no meio do caminho. E aí fodeu todo o rolê, né? Porque teve que chamar guincho, ir pra casa e tal, não rolou. Uma pena, cara, uma pena. Porque eu tava até assim, mano, não acredito que isso vai acontecer, porque é bem dificilzinho. Só já veio aqui quem tava namorando comigo e quem tava muito afim mesmo. Teve um menino de Florianópolis, eu te falei, não, ontem. Um menino de Florianópolis que era... Floripa, mano. Não, Pensa nisso. Eu encontrei na balada. Foi, ó, tá vendo o que eu falei? Eu encontrei ele na balada, rolou o papo, rolou a química, ficamos. Eu falei, mano, você quer ir pra minha casa? Porque ele tava com os amigos dele no hostel. Ele falou, bora. Veio comigo de trem, fizemos umas baldeação, descemos aqui em Suzano, ficamos aqui em casa o dia inteiro, um maior love. Depois ele foi embora e temos amizade. Vida que segue. Vida que segue, Mas foi isso. Agora conta aí uma furada no encontro. Um episódio? Isso. Olha, eu vou contar um episódio assim. Aconteceu. Cara, vou te falar, viu? Dá vários livros aqui, mas eu vou contar esse em específico. Conta esse. Já faz alguns anos que isso me ocorreu. Eu ficava com um boy que mora... Quer dizer, não sei se ele ainda mora, se não mora, porque não temos mais contato. Mas eu morava ali no Patriarca, Zona Leste de São Paulo. Combinei com o boy de nos encontrarmos. Fui toda gatinha pra esse encontro. Começou a chover. Cheguei no horário marcado, mandei mensagem para o boy. Cheguei. Sabe o que ele me respondeu? Puta, esqueci. Puta que pariu! Puta que pariu! Mano do céu, Puta que pariu! Limpa esse tipo. Ai, é pra limpar. Arruda. Não, tem Arruda. que tomar banho, benzer, né? Tá benzida, Olha amiga, né? Não. Gente. Porra. Aconteceu. Isso é muito foda, mano. Maravilhoso o cheiro de arruda. Puta, eu fico muito chateado com esse negócio. Esqueceu, mano. Porra, mano, esqueceu. Adriana foi até o... Cacete, mano, esqueceu. Eu fiquei muito puta. Mano, isso deixa muito puta. Lembra um outro episódio, que esse não foi comigo? Se tivesse sido comigo, já contei esse, zero problema, né? Mas aconteceu com uma pessoa próxima a mim.
De que, tipo assim, também combinou de encontrar o boy, só que assim, eu sempre fui muito, ok, vou sair, beleza, segue a vida. E ela não tinha esse perfil de, vou sair, beleza. Então ela não falou exatamente para onde ela ia, ela falou que ela iria para outro lugar. Falou que ia dormir na casa da amigas, e chegou na Paulista, e cadê o boy? E cadê que não podia voltar pra casa? Puta que pariu. Sumiu na neblina o cara e ela virou mendiga por um dia em São Paulo. Por um dia em São Paulo. Me ligou desesperada. Dri, você não sabe. O boy não veio. Eu falei, ih, fodeu. E agora? Quer vir pra minha casa? Não dava pra vir pra minha casa. Também não rolava de vir pra minha casa. Putz. Mas... Meu, que descaso, meu. Se você não quer... Fala que não quer, cacete. Não faz a pessoa de trouxa. Seja sincero. Entendeu? Mano, tipo, não quer. Não tô afim. Não vai rolar. Não curti. Não quero. Não esquece, mano, porra. Esquecer. Ou então você dá um bolo na pessoa. Puta que pariu, né? Maturidade. Game ouve. Não tem problema algum com a verdade. Não. Para de ter problema com a verdade. Seja verdadeiro. Para de ficar encebando e saboando. Um desse cara que eu conheci lá na festa, aconteceu essa coisa aí de tipo, quando podemos nos ver? Tal dia, tal horário. Aí no dia manda mensagem, não responde. Depois me responde um dia depois, muito trabalho, que não puedo hacer isso porque é espanhol. Mano, eu me controlei, Jesus baixo assim, de um jeito, me possua, Senhor. E aí eu só respondi assim, pra mim já deu, adeus na mensagem. Adeus, depois ele manda, desculpa de meu coração. Só olhei a mensagem e falei, mano, nunca mais esse cara, assim, tipo, pra mim é uma atitude de mongo. Uma pessoa tem um problema mental. Moleque, isso aí, molecagem. Zoado. Mulher também, tipo, independente. É gay, hétero, independente, sim, Chega ser ali, humano. Manda real, porque ninguém gosta de ser feito de palhaço, entendeu? Então, um pouquinho de empatia, porque aqui se faz, aqui se paga, meu amigo. Se gosta, eu gosto. Se não gosto, tchau e benção. É isso. Não fiquem sem. Inclusive, vou mandar para você que não veio na minha casa. Estou te esperando, tô afim, ó. Um beijo, hasta luego. Você ainda tá esperando, oi? Não agora, né? Mas a gente tá conversando, ele vai ter um outro momento. Não é o que ia vir aqui, que o carro quebrou. É você que o carro quebrou. Você que sumiu na neblina, vai pra puta que te pariu. Vai pra puta que te pariu, continua lá onde você tá. Não quero saber de você nunca mais. É isso. Hasta nunca. Dri, eu acho que a gente vai ter que fazer um novo vídeo, viu? Tudo bem, por quê? Porque a gente vai... Gente, ó, o próximo vídeo que a gente vai falar... no próximo capítulo de Game Over, vamos falar de um assunto que é desespero por relacionamento. Nossa, tem que ser parte 1 e parte 2, então. Tem que ser parte 1 e parte 2. Esse vai longe, viu? Então aqui tá o Instagram da Dri, eu quero agradecer também a sua participação. Se inscreve no canal, se você não tá inscrito, deixa o seu like também se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, dá o dislike. Pode dar o dislike sim, porque tem que fazer alguma coisa, né? Já que o conteúdo é de graça. Você não dá um like ou um dislike e tá consumindo todo esse conteúdo, cara, dê uma dica pra você dar uns pega e achar o amor da sua vida. Tem que ter uma atitude, tá? Se inscreve no canal e faz uns negocinhos desse aí que eu falei também. Inclusive, deixa no comentário, depois que você fizer e seguir essa dica, o que foi o resultado? O que foi que deu? Porque agora eu fiquei curiosa, eu quero saber o resultado. E ó, você que tá solteiro, pode escrever aqui no comentário, estou solteiro. Vai que tem alguém mais solteiro também, acha, vocês começam a conversar, gente. Troca contato, mano. Conexões. Beijo grande. Que você quer conhecer está a 6 pessoas de você. Idri, muito obrigado pela sua participação. A gente vai fazer mais um agora, mais um episódio do Game Over. Tchau, tchau. Amei.